Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Se a gente perceber na maioria do tempo, a gente está sempre se protegendo das situações, a gente está sempre se precavendo sobre tudo, a gente está sempre como se a qualquer momento algo fosse nos atacar, algo fosse acontecer com a gente, como se a gente precisasse estar o tempo todo ali se precavendo, o tempo todo controlando as coisas, o tempo todo com medo. É como se a gente estivesse colocando uma armadura e aí a gente tem que estar o tempo todo ali se precavendo porque alguma coisa ruim pode acontecer. Né? Então acontece muitas vezes coisas com a gente no nosso dia a dia, situações, e a gente já entra naquelas situações muito com o pé atrás. É como se a gente tivesse com uma certa resistência àquele momento. Como se a gente tivesse com um pouco de resistência sobre o que aquilo vai nos trazer. Como se a gente sentisse que a gente é responsável por controlar tudo. Então a gente fica em uma postura de muita resistência, né? A gente não consegue estar leve, a gente não consegue estar solto, a gente não consegue estar encaixado no próprio corpo. Se vocês perceberem, a maioria do tempo a gente está tenso, a gente está rígido, a gente não consegue estar no momento presente, a gente não consegue estar solto, a gente está sempre meio assim, meio reprimido, meio tenso, com um pouco de medo, com alguma raiva guardada. A gente está sempre ali numa postura de resistência. Então, às vezes a gente vai em direção às nossas metas, às nossas tarefas diárias, e a gente vai com toda essa tensão acumulada, né? Toda essa rigidez, a gente vai com toda essa armadura para fazer as coisas do nosso dia a dia, para cumprir as nossas tarefas, para encontrar as pessoas, para sair de casa, para resolver coisas na rua. A gente acaba já iniciando o próprio dia com essa armadura toda, com essa rigidez. E aí a gente não consegue aproveitar o dia com leveza, a gente não consegue aproveitar as coisas boas que acontecem, a gente fica ali meio ansioso, meio rígido, meio estressado, meio nervoso. E aí a gente não consegue se abrir para as oportunidades que aparecem na nossa vida e se abrir para as coisas boas que podem acontecer. A gente não consegue sentir as coisas com completude, a gente ri mais ou menos, a gente aproveita mais ou menos, a gente respira mais ou menos, a gente se sente mais ou menos presente. Então é como se o tempo todo a gente tivesse dividido em várias coisas ao mesmo tempo, com a atenção ela fracionada entre várias coisas, o emocional, uma parte do seu emocional tá com raiva, a outra tá triste, a outra tá com medo, a outra tá desanimada, a outra tá ansiosa. Como se nós fôssemos, de repente, várias pessoas no corpo só. Como se a gente tivesse ali meio desfragmentado. E a gente vai vivendo nossos dias assim, né? A gente vai vivendo nesse estresse, a gente vai vivendo nessa tensão. E aí, se a gente não tem um momento, um período ali no nosso dia a dia, onde a gente retira essa armadura, sai dessa postura de resistência e vai em direção às coisas com tranquilidade, aceita as coisas de braços abertos, né? Não é uma questão do comportamento, mas uma questão de uma postura interna. Então, se eu vou para a vida, ou se eu começo o meu dia já me protegendo, já numa postura interna de me proteger, já numa postura interna de resistência a qualquer coisa nova que aconteça, já numa postura de resistência a qualquer coisa que possa acontecer, porque eu tenho que me proteger, eu não consigo aproveitar as coisas que poderiam ser benéficas, eu não aproveito muito bem o dia, eu aproveito as coisas meio mais ou menos, as conversas que eu tenho eu não estou presente o suficiente para elas, para as coisas legais, divertidas do dia eu também não estou muito presente. Eu vivo já ali meio que criando um muro entre eu e aquela coisa, entre eu e aquela experiência, entre eu e aquela pessoa. Então eu não consigo nem mesmo me relacionar profundamente com o outro porque eu tô ali já na postura de resistência. Quando eu mudo a minha postura interna, tem um momento ali, às vezes, de meditação, um momento de relaxamento, onde eu procuro ficar presente, eu diminuo um pouco a minha resistência, eu diminuo um pouco essa minha armadura e eu consigo me soltar um pouco mais, ficar um pouco mais presente para aceitar aquilo que a vida está me trazendo, seja
me trazendo conforto, me trazendo desconforto. Seja me trazendo uma coisa que a minha mente diz que é boa ou que a minha mente diz que é ruim, entende? Mas eu aceito. Que aí o próprio processo de aceitação, muitas vezes, é o que vai fazer com que, mesmo numa situação adversa, uma situação de desconforto, numa situação de dor emocional, eu consiga estar ali íntegro, eu consiga lidar aquilo com calma, não me desespere, eu consiga ter aquela calma interior, aquela paz interior para lidar com aquela situação do jeito que ela precisa. Porque é muito comum que a gente, como já tem muita resistência, já tem julgamento pré-estabelecido sobre tudo, que quando uma situação acontece na nossa vida, a gente já julga automaticamente que aquela situação é ruim. E aí a gente já começa a se proteger e a lutar contra aquela situação. Só que a gente não percebe que no momento que a gente entra nessa postura de luta contra aquela situação, a gente né, deixa de lado a nossa própria consciência, a gente deixa de lado ouvir a nossa própria intuição e a gente começa a agir através do quê? Do ego. Né? A gente começa com ansiedade e que eu tenho que ir lá, que eu tenho que resolver, e que eu tenho que fazer, tem que acontecer, e que tem que ser assim, desse jeito. E aí eu já começo a lutar contra aquela situação. E aí eu não consigo perceber o que é que a minha intuição está dizendo, o que é que meu centro está dizendo, eu simplesmente vou pela primeira coisa que a minha cabeça diz. Ou um sentimento, uma emoção me pega, me sequestra de mim mesmo e eu faço o que aquela emoção, aquele sentimento está me pedindo. Ou seja, eu não tenho presença suficiente, eu não tenho consciência o suficiente para eu conseguir sentir o que é que eu tenho que fazer em cada momento. Não, eu acabo, pela primeira coisa que vem por um impulso, eu acabo indo através daquela coisa. Então, quando a gente está com muita resistência em relação às coisas que acontecem, a vida em si, e às vezes é difícil a gente perceber porque a gente está ali meio que no piloto automático. Mas quando a gente tem ali, quando a gente para perceber um pouco o nosso corpo, a gente percebe que até mesmo no gesto corporal a gente meio que está se protegendo das outras pessoas. Sabe, a gente respira assim meio rápido, a gente não consegue respirar profundamente, a gente se sente muito exposto, muito vulnerável, a gente fica o tempo todo ali tentando mais ou menos se proteger das situações, anda assim meio escabriado, meio assim desconfiado. Acho que tá todo mundo querendo te atacar, acho que tá todo mundo querendo passar por cima de você. E é principalmente isso que a gente sente na maior parte do dia, né? Tanto que é porque a gente também vai sendo alimentado com esse monte de ideia, de que a gente é um contra o outro, de que a gente tem que tomar cuidado com o outro que tá ali do nosso lado, com o nosso vizinho, que a gente tem que se sentir separado, que a gente tem que tomar cuidado, que a qualquer momento vai vir alguém e vai puxar o nosso tapete, né? Valores que a gente acaba aprendendo da, do mundo, da sociedade, enfim, da família, dependendo da família que a gente vive, da forma como as coisas são estruturadas, mas valores que dizem que a gente tem que se sentir desprotegido o tempo todo. E aí a gente tem que se sentir seguro o tempo todo. Então a gente precisa contratar coisas ou fazer coisas para que a gente se sinta seguro. Né? Coisas externas, que a gente precisa de coisas externas para trazer essa sensação de segurança. Quando na realidade essa sensação de segurança ela vem no aprofundamento da gente com a gente mesmo. Quando a gente fica presente, fica mais consciente, deixa o ego passivo, né? Como por exemplo na meditação, onde o ego ele tá ali, ele vai continuar existindo, ele vai ficar presente, né? Mas ele tá ali quietinho, ele tá ali sentadinho, bonitinho, tá ali disciplinado, ele tá ali bonitinho. E aí simplesmente a gente deixa o ego fazer aquilo que a intuição está pedindo. A gente tem o ego, que é quem está ali, executa as coisas, executa as atividades, os comandos, mas não é ele quem toma. A gente deixa a opção, né, a escolha de entender o que deve ser feito, de intuir o que deve ser feito para a nossa essência, para o nosso centro interior. E aí cabe ao ego somente fazer a execução dessas atividades. Então, a gente deixa ali o ego quietinho e a gente vai sentindo o que, que a gente tem que fazer. Ah, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que falar assim, eu tenho que falar dessa forma, qual o melhor tom de voz de usar, como que eu devo me comportar. A gente sai ali daquele piloto automático, a gente sai ali daquele estresse que a gente tá, daquela tensão toda, aquela resistência intensa perante tudo e a todos, e a gente consegue ir em direção à vida
com muito mais presença, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. A gente consegue aproveitar as coisas de verdade. Então a gente acaba buscando coisas externas para trazer essa sensação de segurança, quando, na verdade, a gente se sente extremamente inseguro porque a gente não tem um centro ao qual se agarrar. A gente se sente como se a gente tivesse aqui todo mundo numa corda bamba e ninguém tem um centro sólido. Então qualquer coisa que o outro me fala me machuca, porque eu não me conheço. Qualquer coisa que o outro faz comigo me afeta profundamente. E aí o outro pode vir, fala qualquer coisa, me controla, faz eu me sentir com raiva, faz eu me sentir com tristeza, e aí eu não. Cadê a minha opção de escolha? Cadê a minha decisão de escolher me alimentar por esse sentimento ou não? De escolher estar bem ou não? Ou seja, qualquer pessoa pode vir, pode fazer com que eu me sinta mal, qualquer pessoa pode vir, pode fazer com que eu me sinta com raiva, que eu fique triste, que eu me sinta seguro, que eu duvide da minha própria capacidade, que eu duvide de mim mesmo, que eu duvide da vida, que eu duvide dos meus valores, que eu duvide da minha fé, das minhas crenças. Então pode vir qualquer outro e, na verdade, controlar o meu próprio comportamento. Isso acontece porque a maioria de nós, incluído aqui quem fala com vocês, a gente não tem um centro ao qual se agarrar, não porque a gente não tem, mas sim porque a gente não aprendeu a entrar em contato com esse centro, que existe uma coisa chamada meditação, que é aquilo que faz a gente se conectar com o nosso próprio centro e que traz essa sensação de segurança. Só que não, a gente não sabe que isso existe, ninguém fala, não é interessante. Então a gente vive a vida aí procurando coisas externas para nos trazer essa sensação de segurança. Então, vou contratar um seguro, vou contratar tal plano. E nada contra, né, esses tipos de cuidados. Mas assim, a gente entra numa neurose tão grande que a gente fica buscando coisas externas para trazer uma sensação interna de segurança pra gente. Então a gente busca um relacionamento que vai nos trazer segurança. A gente busca um emprego perfeito para nos trazer estabilidade, para que a gente se sinta seguro. A gente fica buscando que tudo, arquitetando, né, o nosso dia, arquitetando nossa semana, arquitetando os eventos que vão acontecer, se precavendo sobre tudo, pensando sobre tudo o tempo todo, numa tentativa de tentar prever como as coisas vão acontecer e na hora que acontecer a gente estiver seguro o suficiente para que, se acontecer uma coisa aparentemente inesperada, algo que aparentemente vai danar a gente, ou, ou o nosso círculo ali, o nosso ambiente, a nossa vida, a gente vai estar seguro para saber lidar. Só que não importa o quanto a gente pense, o quanto a gente se precavenha, o quanto a gente fique pensando e pensando em como se proteger, e o que pode acontecer isso, o que eu vou fazer se acontecer isso, e pensar em um milhão de possibilidades. Quando a vida se apresentar pra gente, vai ser diferente daquilo que a gente pensou. Não importa se a gente ficou o dia inteiro pensando sobre aquilo, e escrevendo no papel, e pensando nas múltiplas possibilidades. É bom que a gente tenha uma espécie de cuidado, de atenção naquilo que a gente está fazendo, que a gente pense nas possibilidades, o racional está aí até mesmo para isso, para a gente pensar, para a gente se precaver nas coisas. Mas quando a gente acha que é o fato da gente pensar que vai proteger a gente está equivocado. Porque quando a situação acontece de fato, a gente se sente seguro da mesma forma. A gente fica sem saber o que fazer, a gente fica sem saber o que fazer da mesma forma. A gente acaba tendo que agir no improviso. Só que quando a gente tem a possibilidade de entrar em contato com o nosso centro interior, a gente entra em contato com uma parte da gente que sabe exatamente o que tem que ser feito. Porque ela tem uma compreensão muito superior da realidade, muito mais ampla. Então, quando uma situação aparentemente diversa se apresenta, em vez de eu estar aqui, né, no furacão, na catástrofe, no problema, é como se eu subisse um pouco os andares e olhasse a situação, os problemas, tudo de uma visão mais ampla. Ou seja, aquilo está ali, eu estou enxergando, mas aquilo não me afeta. Eu tenho a intuição a meu favor, eu tenho ali um entendimento do que deve ser feito e o que não deve ali naquele momento, estar no presente, conectado com o meu próprio centro, e ao mesmo tempo, quando acontece algo diverso em relação a mim, a minha vida, algo que eu não estava planejando, eu consigo ter a calma necessária, eu consigo estar encaixado no presente, presente o suficiente para que não qualquer coisa que o outro me fale, qualquer coisa que um outro me faça, ou qualquer coisa que aconteça, me tire do meu centro, me tire no meu estado de equilíbrio.
Então, é como se, por exemplo, a gente estivesse aqui na vida e aí, de repente, alguém fala alguma coisa para te provocar. Se você está fora do seu centro e se você não se conhece, muito provavelmente que a pessoa ela te desestabilize. Que você comece a ficar com raiva, que você responda de qualquer maneira, ou que talvez você nem responda, né? Mas você pode ali ficar quieto, fingir que nada aconteceu, mas na verdade internamente ali você tá ali em parafusos. Você tá ali reclamando sobre aquilo, e aquilo te afeta profundamente, mesmo que você não mostre para outra pessoa. Aquilo te afeta. E aí é como se, quando você entrasse em contato com o seu próprio centro, você tivesse ali encaixado, bem centralizado, bem alinhado. Na hora que a pessoa ela joga algo pra você, você pode até assim, dependendo do caso, você pode até se balançar um pouco, mas você tá ali, firme no seu centro. Então, pode até perceber a intenção da outra pessoa de te machucar, de te ferir, de te desestabilizar. Mas é como se você estivesse, né, olhando as crianças brincando num parquinho. Então você tá ali, levou seu filho, levou seu sobrinho, sua sobrinha para ali para brincar no parquinho. E aí você vê as crianças brincando, e as crianças ficam ali, tipo, brigando por causa do brinquedo, fica ali uma emburrada com a outra. Os amiguinhos que até então estavam brincando, uma hora se irritam um com o outro e ficam distantes. E a gente vai percebendo como se fosse como se a gente estivesse ali num parquinho. Então, tá tudo ali brincando no parquinho e você olha para aquilo e você vê, nossa, não precisava brigar por causa desse brinquedo. Não precisava agir dessa forma tão imatura, né? É como se a gente estivesse olhando de fora, é como se a gente estivesse assistindo, por exemplo, um filme também. E a gente não tivesse apegado emocionalmente ao filme. Então a gente sabe que aquilo ali não é tão importante, que não é tão importante ficar tão nervoso por causa daquilo que a pessoa falou com você, por causa daquilo que a pessoa fez. E a gente vai olhando para a realidade com uma amplitude muito maior. Mas para isso a gente precisa estar centrado no próprio centro, a gente precisa estar conectado com o nosso próprio centro. Senão vem qualquer coisa e nos desestabiliza. Vem qualquer coisa e nos deixa com raiva, nos deixa triste, porque a gente não tem um centro ao qual se agarrar. E por a gente não ter um centro ao qual se agarrar, a gente se sente extremamente inseguro. Com esse sentimento de insegurança que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe como suprir, a gente vai correndo em busca de coisas para trazer esse sentimento de segurança, que na verdade não traz, então a gente vai estar sempre buscando esse sentimento de segurança. A gente vai buscando coisas e ao mesmo tempo a gente vai se protegendo para sentir que a gente está seguro. Então a gente não se abre tanto para as pessoas, a gente não conversa tanto com as pessoas, a gente fica ali meio com o pé atrás, ou a gente até se relaciona, mas com muito medo de que alguém fale alguma coisa, que alguém ultrapasse o nosso limite, a linha, e a gente tenha que brigar. Então a gente fica ali, maquinando, pensando que está todo mundo ali contra a gente, e a gente fica numa postura de resistência. O melhor é que a gente possa se reabastecer da gente mesmo, entrar num processo de solitude, de introspecção, para a gente se conectar com o nosso próprio centro. Mas quando a gente não consegue fazer isso, uma das coisas que eu já fiz e que me ajudou é eu estar ali, às vezes, no dia a dia, eu não posso ter esse momento de solitude, porque às vezes a gente tem trabalho, às vezes a gente está indo para algum lugar e não pode, ou está com o tempo apertado, a gente não pode fazer isso. Mas se você tiver a oportunidade, uma coisa que ajuda é, por exemplo, a gente imaginar como seria, né, eu já fiz isso e me ajudou, né? Imaginar como seria não ter resistência em nenhuma vida, como seria se aceitar completamente a vida do jeito que ela é, como seria se sentir completamente encaixado, sabe? Fecha os olhos assim por algum tempinho, alguns segundinhos, e tenta se imaginar como que você se sentiria se você estivesse completamente seguro, se você estivesse completamente encaixado na vida, se você não precisasse se sentir resistente a nada, se você pudesse aceitar tudo com tranquilidade, como você se sentiria emocionalmente, internamente, mentalmente, como você se sentiria se você estivesse sentindo seguro. E aí você fica ali naquele sentimento, você percebe como você ia se sentir e você vai se aprofundando nesse sentimento e aí você acaba se sentindo no próprio corpo um pouco mais seguro. É claro que, dependendo da situação, de como a gente está, a gente pode se sentir mais seguro ou menos seguro. Mas quando a gente faz esse exercício, por exemplo, de imaginar como a gente estaria se sentindo seguro,
A gente se conecta com esse tipo de sentimento. A gente se conecta emocionalmente com esse estado que existe dentro da gente. E aí a gente se sente um pouco mais seguro. Mesmo que seja uma coisa que a gente está ali imaginando no momento, só pelo fato da gente imaginar, a gente consegue sentir um pouco mais de segurança interna. E aí, se a gente não tem a possibilidade de meditar ou de entrar num processo de introspecção, de relaxamento, a gente consegue pelo menos ali se sentir um pouco mais seguro para encarar aquilo que a gente tem que encarar. Sem ter tanta resistência, sem ter tanto medo, sem ficar ali se protegendo de tudo e todos, a gente consegue aceitar a vida do jeito que ela é, abrir os braços para a vida abre os braços pra gente, a gente vai se sentindo encaixado, a gente vai entendendo que tá tudo certo do jeito que está, porque a gente tá um pouco mais conectado com o nosso próprio centro. Tem ali um centro interno ao qual se agarrar, ao qual estar fixado, ao qual ter como base. Então, as coisas externas vão cada vez menos afetando a gente, sentindo seguro internamente, sem necessitar de coisas externas para trazer essa sensação de segurança interna. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.